Estamos no ano de 5.786 desde a criação do homem no Jardim do Éden, onde Adão e Rava foram criados. Nós temos aqui no nosso canal estudos semanais, leitura das porções diárias de Torá, que são feitos exclusivamente para você, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Nós estamos aqui trazendo essas lições maravilhosas que são a palavra do Eterno, a instrução que Ele deixou para nós, as suas criaturas, obra-prima de suas mãos, que tudo Ele fez com muito carinho, com muito amor, né? Ele pensou em tudo aquilo que nós, seres humanos, precisamos para viver, que nós encontramos aqui na Torá, a direção que Ele dá para os nossos dias, todos os dias. Vocês sabem que a palavra do Eterno, ela não é velha, ela não muda. A palavra do Eterno, ela dura para todo sempre. Aquilo que foi estabelecido no Jardim do Éden segue até os nossos dias de hoje. Que o Eterno possa nos dar direção, sabedoria para conduzirmos a nossa vida segundo a luz e o brilho de Torá. E você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado pela tua companhia, você é muito bem-vindo aqui, que o Eterno alcance tua vida e teu coração e os desejos do teu coração, que o Eterno possa responder as tuas orações com um sim, com um não ou com espera mais um pouquinho, porque tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. Muito obrigado pela tua presença aqui, eu te faço um convite especial, fica comigo até o final desse vídeo, assista tudo, e se você gostou, se identificou, se é isso que você está buscando, se você teve uma resposta e assim mexer e mover o teu coração, vá lá, curta, compartilha, comenta, ativa o sininho para receber notificações e também se inscreva no canal. Claro que tudo isso se desejar a tua alma. A todos os inscritos, meu beijo grande, meu carinho aí, um abraço, recebe aí muita emuná, muita kavaná, muita sinhá e muita shalom. Que o Eterno abençoe a tua vida, porque nós seguimos aqui, eu no Torá e Prosa, e você aí onde está, no Brasil ou fora dele, sinta-se amado, abençoado, cuidado pelo Eterno nosso Criador. Então vamos juntos? Esta semana nós estamos na Parashá Vaerá. Vaerá, que significa e apareceu, está registrado no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 18, do versículo 1 ao capítulo 22, verso 24. Porém, hoje nós já estamos no segundo dia aqui da nossa semana, que segue dentro dessa influência desta Parashá, Yom Sheni, o nosso segundo dia aqui da nossa semana que segue abençoada, e nós essa semana estamos somente se dedicando e estudando somente da primeira aliá desta paraxá, para nós poder observar melhor, absorver também melhor os nutrientes espirituais que está contido em cada paraxá e em cada porção. Então assim, vamos nos dedicar mais, vamos subir um degrau a mais aí da nossa fé, da nossa imuná, na presença do Eterno nosso Criador. Pega aí a tua palavra, a palavra do Eterno, e abra junto comigo em Bereshit capítulo 18. Hoje nós vamos ficar com o verso 1 e o verso 2 do capítulo 18, que contém a primeira porção somente, né? Que é onde o Eterno diz assim: o Eterno aparece a Avraham junto aos carvalhos de Manem, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia. Ele ergueu os olhos e observou, e ali diante dele encontrava-se 3 homens. Ao vê-los, correu da porta da tenda para encontrá-los, prostrou-se com o rosto em terra. O que nós vamos falar agora é aquilo que eu já tenho falado para todos nós aqui, começando em mim e depois passei a vocês. O que é quando nós temos a Torá dentro de nós, como Avraham tinha a Torá dentro dele, que era a instrução do Eterno ali, que ele recebia do Eterno, nós não podemos ficar só para nós. Quando eu venho aqui e compartilho com vocês o que o Eterno tem colocado na minha vida, experiências com o Eterno, palavra do Eterno, eu venho aqui ler com você as lições das parashotes aqui e das aliás que eu deixo aqui com vocês, eu estou distribuindo, contribuindo para o teu elevo espiritual. E você,
tem também a mesma incumbência de fazer o mesmo com a Torá do Eterno quando você lê, quando você estuda, quando você ouve, porque aquilo que é bom nós devemos compartilhar com outros. Outros precisam ver e ouvir. Quando Moshe desce do Monte Sinai, com as tábuas ali, diz a Torá que o seu rosto brilhava, irradiava luz, porque ele estava conectado com a Torá. Quando nós estamos conectados com a Torá, com a palavra do Eterno, nós estamos conectados com o próprio Eterno. Nós sabemos as suas vontades, seus desejos para conosco. Nós paramos de murmurar, de reclamar, de revidarmos, de questionarmos, porque nós entendemos que nós estamos conectados com o Eterno. Por isso é essencial todos os dias, não é só para Shabat, nem só para o primeiro dia, em Yom Rishon, mas é para todos os nossos dias estarmos alimentados a nossa vida espiritual. Então, porque eu entendo que nós aqui irradiamos o brilho de Torá. Eu sempre digo aqui no canal para vocês que nós somos aqui já um grande luzeiro. Eu tive a iniciativa, vim para o canal, abri ele e aqui comecei a compartilhar com vocês as lições de Torá. Você vem, foi agregando mais aqui e também foi compartilhando, acredito eu, foi comentando aqui. O YouTube entendeu que era bom, era relevante e começou a distribuir para aqueles que vão buscar, né? Então aqui nós começamos a irradiar o brilho de Torá. Quando eu curto, compartilho, comento, quando eu divido com alguém, compartilho com alguém, eu estou irradiando esse brilho de Torá que está dentro de mim. Porque o que é bom, eu devo passar ao outro. O que não é bom, eu devo cancelar e deixar lá, né? Jogar fora lá, né? Não presta. Devemos examinar tudo e retemos aquilo que é bom. O que tem sido bom para a minha vida? A Torá do Eterno. Ela tem edificado, alegrado a minha alma, curado doenças emocionais, espirituais, física também. Então é muito bom o brilho de Torá. Hoje eu quero falar aqui do como nós sermos luz, como trazer luz, como brilhar. Porque aqui, como ser um ser iluminado, né? Como irradiar esse brilho de Torá. Esse é o tema de hoje da nossa segunda aliá aqui. Mas a gente começa aqui com uma base que é a nossa Parashá Vaerá, que nos conta aqui a história de Avraham, que ele foi o primeiro aqui, o primeiro ser iluminado, né, irradiando brilho, irradiando luz das instruções de Torá. Tanto é que nos conta aqui a história que Avraham tinha desejo de fazer sempre a sua tenda à beira da estrada. Porque quando ele fazia sua tenda à beira da estrada, ele podia receber as pessoas, né? E esse receber as pessoas, ele dava o pouso, ele dava alimentação para a pessoa que estava, né, o peregrino que passava por ali, porque o prazer de Avraham, o prazer do acolhimento na sua tenda, na sua casa, dos hóspedes que ele hospedava ali, os viajantes que passavam ali, mas era para ele ensinar Torá. Ele ensinava de uma maneira que eles se agradavam tanto do alimento que recebiam, que ele dizia: vamos então agradecer ao Eterno, porque foi ele que nos deu. Ali, Abraão entendia que ele tinha oportunidade de levar luz àquele que não tinha luz. Como está o nosso refletor diário da nossa vida espiritual? Como é que eu tenho refletido luz no ambiente que vivo, na minha casa, na minha família, nos meus amigos, nos meus vizinhos, no local de trabalho, onde eu estudo? Como tem sido esse brilho? Será que ele está fosco, ofuscado, esse brilho de Torá? Ou será que já está irradiando aí brilho de Torá? Essa é a questão que nós vamos ver aqui no decorrer desta leitura aqui. Então, todos nós podemos tirar uma grande lição aqui da jornada de Avraham. A história da vida de Avraham é contada principalmente em duas porções da Torá, Kerler Lehá, que já foi, e Vaerá. Na primeira parte da história de Avraham, ele aparece como uma pessoa profundamente espiritual. A Torá conta como ele viajou pela terra e dos altares que construiu para Elohim em todos os lugares por onde ele passou.
Perto do final aqui da primeira porção de Ler-Lerá, o Eterno apresenta uma nova ideia a Avraham. Já não será suficiente ele ser uma pessoa então espiritual. Aqui nós entendemos que não é suficiente somente aquilo que o Eterno fez para mim, somente aquilo no momento que eu tirei para estar sentado, ouvindo ou estudando Torá, lendo ela, fazendo as minhas anotações. Que isso aqui, esse ser espiritual aqui, só isso não é suficiente, eu só ficar recebendo dentro de mim. De agora em diante, a tarefa de Avraham será conectar o espiritual com o mundo físico aqui. Avraham é ordenado a circuncidar-se, então, cumprindo aqui o mandamento do Eterno. A minha aliança estará em sua carne, disse o Eterno. A partir desse momento, a missão de nosso primeiro patriarca é ensinar como a aliança espiritual deve se expressar aqui também no mundo físico e tangível. Então não basta somente então eu ficar buscando o Eterno, glorificando Ele num quarto com uma parede. Sim, isso é válido para a minha elevação espiritual. Mas aqui nesta lição de hoje nos ensina a refletirmos esse brilho e tudo aquilo que o Eterno tem dado para nós, as nossas experiências com Ele, compartilhar com aquele que ainda não tem. E a segunda parte, que é a paraxá dessa semana de Vaerá, inicia aqui então com Avraham no terceiro dia após a sua circuncisão. Então, esse texto que nós lemos aqui das Sagradas Letras está sendo no terceiro dia que Avraham ali, ele tinha feito a sua circuncisão. Ele estava sentado na abertura de sua tenda em busca então de visitantes, como eu falei a princípio, e é um dia extremamente quente e não há ninguém à vista. Mas ele permanece lá sentado, esperando e aguardando para poder encontrar alguém a quem possa convidar para a sua casa, conforme está descrito ali na Torá onde lemos. E aí o texto segue: e apareceu-lhe o Eterno junto às planícies de Mane, e ele, Avraham, estava sentado à porta da tenda, quando o dia estava quente. E ele levantou os olhos e viu, e eis 3 homens estavam de pé ao lado dele. E ele os viu e correu ao seu encontro na entrada da tenda e prostrou-se no chão. A frase aqui de abertura é: o Eterno apareceu a ele. Como resultado desta revelação divina, Avraham alcançou um nível maior aqui, muito maior, de bondade, o qual ele já tinha. Normalmente, uma pessoa gentil expressa bondade quando vê alguém passando uma necessidade, ou pelo menos alguém que possa receber, então, esta gentileza. Nesta cena aqui, Avraham estava sentado na abertura da sua tenda, procurando expressar aqui a bondade mesmo quando não havia ninguém ali à vista. Mas ele estava ali. Ele estava agindo ali, tomando essa decisão de ficar sentado e esperando que alguém viesse a passar ali. O coração de Avraham estava transbordando aqui de amor, pois quanto mais Avraham experimentava a presença do Eterno, mais ele transcendia a si mesmo e procurava se conectar e compartilhar com outras pessoas. Esse versículo continua: e ele estava sentado à entrada da tenda quando o dia estava quente. A tradução aqui literal do versículo é: ele estava sentado à entrada da tenda, como o calor do dia. Não no calor do dia, mas como no calor do dia. Mas como no calor do dia. O versículo implica que o próprio Avraham era como o calor do dia. Avraham era como um sol. O que o sol faz? Quantos benefícios o sol tem? Clareia, brilho, né? Traz vitaminas, propriedades que o nosso corpo precisa ser nutrido. Quantas qualidades tem, né? Ali no brilho e no calor que nós recebemos aqui do sol. Então aqui, Avraham era como o sol, espalhando calor, amor e luz. Olha que linda lição. Muitos que buscam a espiritualidade procuram escapar das distrações mundanas e buscam aqui a luz da solidão. Quanto mais luz nós experimentamos, mais nós nos distanciamos
do resto, muitas vezes, da sociedade que não agrada ao Eterno. Nós queremos estar lá sim, posicionados sim, desde quando nós possamos transmitir, irradiar esse amor, essa luz, esse brilho, esse calor que emana da Torá do Eterno a outras pessoas. Mas quando nós vemos que a ocasião ali ela não é propício, nós preferimos ficar contidos ali dentro de nós, né, esperando o momento certo. Quanto mais luz então nós experimentamos aqui de Torá, mais aqui nós não sentimos desejo de estar ali em meio da sociedade que não irradia brilho, que não irradia amor e nem calor. Mas Abraham nos ensinou que quanto mais se aproxima da espiritualidade, santidade, transcendência, mais a pessoa senta sim na abertura da tenda. Ou seja, eu posso não estar lá na sociedade, mas eu posso ficar esperando a sociedade vir até mim. E então, a sociedade, quando ela olhar para mim, né, eles precisam ver um brilho, um amor que transcende aqui as palavras. E eles olhar e ter o desejo de estar conosco. Não pelos nossos méritos, não por nós, mas por a Torá do Eterno que irradia em nós. Então, procurando expressar bondade, mesmo quando a necessidade não está imediata presente diante dela. Quanto mais próximo do Eterno, mais ele ou ela, mais nós, então, aqui humanos, nós transmitiremos o calor do dia como o sol, expressando o calor e a amizade a todos, a todos. Então, assim, a bondade do Eterno, o brilho de Torá tem que ser tão lindo e tão grande em nossa vida que as pessoas se sintam atraídas a esse brilho. Esse brilho é, então, a oportunidade que nós permitimos que o Eterno nos use para falar do seu amor e da sua grandeza. E eu termino aqui perguntando a vocês, como está esse brilho de Torá aí? Como está? Está radiando, ofuscado? Então, que você fique aí reflexivo no teu dia, para que a gente possa dar continuidade essa semana aqui no Torá e Prosa com as lições de Torá. Se você gostou, foi edificante para a tua vida, curta, compartilha, comenta, ativa o sininho, se inscreva no canal e seja mais uma luz brilhando em meio às trevas. Que o Eterno te abençoe. Beijo grande no coração, Lehi Traot, e até a próxima.